Era domingo de Páscoa, 28 de março de 1937, no bairro de Turtle Bay, em Manhattan, Nova York. A primavera havia chegado com cautela naquele ano, o ar ainda carregando a aspereza fria de um inverno prolongado, e as ruas da East 50th Street estavam mais silenciosas do que o habitual no início da tarde. Os sinos das igrejas haviam tocado naquela manhã, e famílias por todo o distrito reuniam-se em torno de mesas postas com o que fora possível providenciar em uma estação ainda marcada pela dificuldade contínua. A Grande Depressão, já em seu 8º ano difícil, ainda não havia afrouxado totalmente seu domínio sobre a cidade. O desemprego permanecia elevado. As jornadas de trabalho haviam sido reduzidas. Ainda assim, a Páscoa chegava, como sempre chegara, trazendo consigo a breve e determinada alegria de pessoas resolvidas a fazer algo daquele dia. Em um apartamento no 5º andar da East 50th Street, uma mulher chamada Mary Gideon preparava-se para receber a família. Desde o divórcio, ela alugava quartos para complementar a renda, e sua filha mais nova, Verônica, de 20 anos, modelo de certa notoriedade local, ainda morava com ela. Seria um dia de reencontro e celebração discreta. Seria a última manhã comum que aquele edifício conheceria por muito tempo. Joseph Gideon chegou ao prédio na East 50th Street no início da tarde, como fora combinado. Era um homem de pontualidade habitual, e a Páscoa, apesar das complicações de um casamento desfeito, não era dia para atrasos. Não via sua filha caçula, Verônica, com a frequência que desejava nos últimos meses. Ela estava ocupada com o trabalho, ele sabia, embora nunca tivesse se sentido inteiramente à vontade com a natureza dele. Modelo, diziam. Seu rosto nas capas de revistas policiais, sua imagem reproduzida em periódicos vendidos em bancas por toda a cidade. Isso o inquietava em silêncio, embora guardasse para si a maior parte desses pensamentos. Ele pressionou o interfone e esperou. Não houve resposta. Apertou novamente, mantendo o botão pressionado por mais tempo. Ainda nada. Recuou alguns passos e olhou para a fachada do prédio. As janelas nada revelavam. Quando sua filha mais velha, Ethel, chegou com o marido, Joseph já aguardava na rua havia alguns minutos. Ethel tentou o interfone e também não obteve resposta. Parecia improvável que Mary tivesse saído. Os planos haviam sido feitos. O dia estava acertado. E Verônica, que trabalhava até tarde com frequência, não costumava acordar cedo após uma noite longa. Esperaram mais um pouco. Um morador do edifício saiu e os três entraram junto com ele. No 5º andar, o corredor estava imóvel. Ethel, que ainda conservava a chave do apartamento, embora não da porta principal do prédio, abriu a porta. Joseph entrou primeiro. Chamou em voz alta. Os cômodos estavam silenciosos da maneira que os cômodos ficam quando já estão silenciosos há algum tempo. Um casaco no cabide, um copo deixado de lado, o gás baixo. Chamou novamente por Verônica. Abriu a porta do quarto dela. O que Joseph Gideon encontrou naquele quarto não ofereceu preparação, nem gradação, nem qualquer misericórdia de aproximação. Sua ex-esposa Mary e sua filha Verônica jaziam ali, parcialmente vestidas e imóveis. Era evidente, em questão de instantes, que ambas estavam mortas. Em um quarto próximo, encontrou um terceiro corpo. Frank Burns, um garçom inglês surdo que alugava um quarto na casa, esfaqueado repetidas vezes enquanto dormia, sem ter sabido do que ocorrera ao redor. Joseph Gideon dirigiu-se ao telefone. A polícia chegou dentro de 1 hora. Detetives do Departamento de Polícia de Nova York isolaram o apartamento e iniciaram o trabalho metódico da cena. O que encontraram confirmou os contornos gerais do horror, embora levasse dias para que um quadro mais completo fosse formado. Mary Gideon, ao que tudo indicava, fora estrangulada e esfaqueada. Sua filha Verônica fora estrangulada. Frank Burns recebera múltiplas facadas enquanto dormia. Apesar de as duas mulheres terem sido encontradas parcialmente despidas, o legista determinou que não havia evidências de agressão sexual. A disposição dos corpos e do apartamento sugeria não um crime de impulso súbito, mas algo mais deliberado, mais calculado em sua progressão e em suas consequências. Um detalhe chamou especial atenção.
Entre os objetos comuns do apartamento, os investigadores encontraram uma pequena escultura feita a partir de uma barra de sabão. Fora talhada com cuidado e intenção evidentes. Um vizinho, o Sr. Charles Robinson, que morava no andar de cima, informou aos policiais que por volta das 3 horas da manhã notara a porta do apartamento dos Gideon parcialmente aberta. Ele mesmo a fechara. Isso situava o retorno de Verônica por volta daquele horário. Dizia-se que ela voltara de um compromisso tardio em estado de certa embriaguez. Os detetives formularam uma hipótese sobre a sequência dos acontecimentos. Acreditavam que Frank Burns e Mary Gideon haviam sido mortos antes do retorno de Verônica. O assassino, concluíram, aguardara. Se a porta parcialmente aberta fora deixada assim de propósito ou por descuido, não puderam determinar. Mas as evidências sugeriam que Verônica entrara em um apartamento onde 2 pessoas já estavam mortas e que ali encontrara seu assassino. Ela tinha 20 anos. Estava noiva. A polícia iniciou seu trabalho. Depoimentos foram colhidos de vizinhos. O prédio e o apartamento foram examinados minuciosamente. A notícia foi levada àqueles que conheciam a família, que haviam morado ali, que tinham sido vistos no prédio ou nas proximidades da East 50th Street nos dias e horas anteriores. A lista de possíveis interessados em entrar naquele apartamento ainda era desconhecida. A investigação avançou com rapidez inicial. 2 suspeitos foram identificados e perseguidos com urgência, antes que as circunstâncias obrigassem os detetives a olhar em outra direção. O primeiro era um jovem chamado Stephen Butler, que ocasionalmente trabalhava como motorista para a família e às vezes levava Verônica a sessões fotográficas. Observava-se que nutria por ela um sentimento não correspondido. Ao ser informado da morte, demonstrou grande perturbação. Seus movimentos foram verificados. Foi descartado. O segundo suspeito foi o próprio Joseph Gideon. Os detetives notaram que ele não demonstrara emoção visível ao encontrar os corpos da ex-esposa e da filha. Em depoimento, falara com certa amargura sobre o fim do casamento e expressara reservas quanto à carreira de Verônica. Essas observações foram registradas. Seus passos foram confirmados. Também foi descartado. A atenção voltou-se então para um homem cujo nome surgiu a partir da própria história do apartamento. Ele já havia sido inquilino de Mary Gideon. Era conhecido no prédio. Dizia-se que desenvolvera uma fixação doentia pela filha mais velha, Ethel, que desde então se casara e se mudara. Seu nome era Robert George Irving. Tinha 29 anos. O passado de Irving passou a ser examinado com crescente interesse. Nascido na Califórnia em 1907, filho de cristãos devotos que se separaram quando ele ainda era criança, passara um período da juventude em um reformatório estadual. Trabalhara para uma empresa de figuras de cera em Los Angeles, onde esculpia representações comerciais de figuras públicas. Mudara-se para Nova York em busca de novas ambições, entre elas o estudo da escultura. Era descrito como errático e por vezes violento. Em ocasião anterior, tentara mutilar-se com uma navalha e passara um período em um hospital psiquiátrico estadual. Após a alta, tornara-se inquilino de Mary Gideon, e foi ali que sua obsessão por Ethel se formou e se aprofundou. No dia 7 de abril de 1937, Robert George Irving foi oficialmente apontado como principal suspeito. Ele havia desaparecido. O exame médico estabeleceu com clareza razoável as causas das mortes. Mary Gideon morrera por estrangulamento manual e ferimentos de faca. Verônica Gideon fora estrangulada. Frank Burns recebera múltiplas facadas enquanto dormia. A ausência de agressão sexual foi formalmente registrada. As evidências físicas recolhidas no apartamento foram catalogadas e lacradas. Entre os itens analisados, a escultura de sabão permaneceu como elemento notável. Fora talhada com habilidade. Diante do que se soube posteriormente sobre o histórico de Irving na escultura comercial e seu hábito de criar figuras daqueles por quem nutria forte apego, incluindo uma conhecida representação de Ethel Gideon em forma mais ameaçadora, com uma serpente enroscada ao redor do pescoço, os investigadores concluíram que a presença da escultura no apartamento era deliberada e pessoalmente significativa. Uma busca na Grand Central Station
resultou na apreensão de uma mala abandonada pertencente ao suspeito. Entre seus conteúdos havia um despertador, o único item conhecido retirado do apartamento após os assassinatos. Outros pertences pessoais foram recolhidos. A mala foi lacrada como prova. Irwin fora visto pela última vez nas proximidades da East 50th Street, na noite em questão. Mais cedo naquele dia, fora observado próximo ao East River por um transeunte preocupado, a quem dissera que pretendia se afogar. Depois disso, desaparecera da cidade como se as ruas o tivessem absorvido. Sua fotografia foi distribuída aos jornais de Nova York. Uma ampla busca foi ordenada. Dias se passaram, depois semanas. No fim da primavera, os investigadores começaram a considerar a possibilidade de que Robert George Irwin tivesse deixado os Estados Unidos. A busca entrou no terceiro mês sem solução. Então, no fim de junho de 1937, uma funcionária doméstica do Hotel Cleveland, em Chicago, notou a semelhança entre um recém-contratado ajudante de bar, que se apresentava como Bob Murray, e a fotografia de Robert Irwin publicada nos jornais. Ela o confrontou. Ele nada negou. Depois, silenciosamente, esvaziou seu armário e desapareceu novamente. A funcionária relatou o ocorrido. O rosto de Robert George Irwin voltou às primeiras páginas. A resolução veio não pelo trabalho policial convencional, mas pelas colunas da imprensa. Um homem telefonou para o Chicago Tribune dizendo ser Robert George Irwin e propondo render-se em troca de compensação financeira. O editor considerou a ligação uma farsa. O homem então contatou o Chicago Herald Examiner, cujo proprietário levou a proposta a sério. Foram negociados termos: $5.000, um terno branco de linho novo e o direito de publicar uma confissão exclusiva. Em troca, Irwin se entregaria e seria levado a Nova York. O homem era, de fato, Robert George Irwin. Foi entrevistado longamente. Recebeu seu terno. O artigo foi preparado. E, conforme acordado, foi transportado para Nova York e entregue à polícia. Em seu relato publicado, Irwin descreveu que fora ao apartamento naquela noite com a intenção de encontrar Ethel, a quem desejava decapitar para fazer uma máscara mortuária com seu rosto. Disse que a amava. Ela não o amava. Encontrara Mary Gideon em seu lugar. Conversaram longamente antes que ele a estrangulasse e esfaqueasse após ela pedir que ele fosse embora. Quando Verônica chegou, nas primeiras horas da manhã, pronunciou seu nome. Ele a estrangulou. Depois entrou no quarto do inquilino. Frank Burns, segundo ele, não poderia ser deixado como testemunha. Psiquiatras nomeados pelo tribunal declararam que Irwin não apresentava sinais de doença mental. Essa conclusão seria posteriormente contestada. Seu julgamento começou no outono de 1938 e atraiu intensa atenção pública, com a imagem de Verônica novamente nas capas. Robert George Irwin declarou-se culpado de 3 acusações de homicídio em segundo grau. O acordo evitou a pena de morte e incluiu a condição formal de que um par de calças abandonado em sua mala na Grand Central Station lhe fosse devolvido. Foi condenado a 139 anos de prisão no total. 99 anos pelo assassinato de Frank Burns, 20 anos pelo de Mary Gideon e 20 anos pelo de Veronica Gideon. O tribunal foi esvaziado. Irwin foi levado primeiro para a prisão de Sing Sing, para avaliação psicológica. Os médicos de lá chegaram à conclusão oposta à dos psiquiatras do tribunal. Registraram que ele era, sem dúvida, insano. Em 10 de dezembro de 1938, foi transferido para o Hospital Estadual Mateawan, para criminosos insanos, em Fishkill, Nova York. Lá permaneceria pelo resto da vida. Os jornais que sustentaram a história por quase 2 anos seguiram adiante. O rosto de Veronica Gideon, que estampara capas por todo o país, retirou-se do olhar público à medida que novas notícias surgiam. A cidade, como as cidades fazem, voltou-se para frente. Houve ainda uma consequência menos notada, mas significativa. Na véspera do início formal do julgamento, o comissário interino anunciou que nenhuma mulher havia sido incluída entre os jurados potenciais, apesar de a legislação de Nova York já permitir explicitamente que mulheres servissem como juradas. A revelação gerou críticas imediatas.
Em um único dia, os tribunais do estado revisaram seus procedimentos e passaram a incluir mulheres nas listas de júri para casos desse tipo. Uma reforma que talvez tivesse vindo antes, não fossem as circunstâncias de um julgamento de grande repercussão. Diz-se que Robert George Irwin só foi capturado porque as fotografias de Verônica mantiveram o caso vivo na imaginação pública muito além do que teria durado. As revistas policiais para as quais ela posara, cujas vendas aumentavam com seu rosto na capa, acabaram em sua morte servindo a um propósito inesperado. A beleza que fora comercializada como espetáculo tornou-se, ao fim, instrumento de justiça. Robert George Irwin morreu de câncer em Matewan, em 1975. Estivera confinado por 36 anos. Frank Burns, o garçom inglês surdo esfaqueado enquanto dormia, raramente é mencionado pelo nome nos relatos do caso. Mary Gideon, que alugava quartos para sobreviver e morreu pelo infortúnio de conhecer um homem incapaz de aceitar a indiferença, é lembrada sobretudo como mãe da jovem cujas fotografias venderam jornais. Na East 50th Street, o prédio ainda está de pé. A primavera chega como sempre chegou. Famílias continuam a reunir-se na Páscoa e portas ainda se fecham contra o frio.